Boa tarde. Iniciaremos agora o Seminário de Educação e Sociedade, ministrada pela professora Anelzimira Caldeira Souza. E o tutor presencial responsável é Marco Túlio Ledo. Explanaremos aqui sobre as influências e contribuições do positivismo no processo educacional. Mas antes que isso aconteça, iremos falar um pouco sobre a vida de Augusto Comte e Émile Durkheim, principais nomes do positivismo. Augusto Comte foi um filósofo francês nascido no ano de 1798, em Montpellier, França, no dia 19 de janeiro. Ele foi o fundador do positivismo, que seria uma corrente de pensamento onde era pregado um modelo de sociedade organizada. O lema da bandeira Ordem e Progresso foi inspirado na doutrina positivista: amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo. A Lei dos Três Estados também foi formulada por Comte. Ela caracteriza três formas de concepção da realidade. Esses três estados são teológico, metafísico e positivo. O estado teológico, o espírito humano busca explicações para os fenômenos sociais e da natureza no sobrenatural, atribuindo a um Deus uma consciência divina. Este estado subdivide-se em três fases: o animismo, em que os objetos da natureza, como astros, possuem vida própria como seres humanos; o politeísmo, onde a vontade divina possui controle sobre todas as coisas; e, por último, o monoteísmo, onde o único Deus controla tudo. O estado metafísico é a transição entre o teológico e o positivo. Os agentes sobrenaturais presentes no estado teológico dão lugar às forças abstratas personificadas. E o estado positivo é o estado científico e ocorre quando a observação dá lugar à imaginação e à abstração presentes nos dois estados anteriores. Os fenômenos não dependem mais das vontades divinas ou do homem. O conhecimento científico encontrou sua perfeição e é o último estágio da evolução mental da razão humana. Algumas obras de Augusto Comte: Plano de Trabalho Científico para Reorganizar a Sociedade, Opúsculos de Filosofia Social e Curso de Filosofia Positiva. Biografia de Durkheim. Durkheim foi um sociólogo francês considerado o pai da sociologia moderna. Ele nasceu no dia 15 de abril de 1858, em Epinal, região de Lorena, na França. Junto com Karl Marx e Max Weber, formam a tríade dos pensadores clássicos da sociologia. Durkheim emancipou a sociologia como uma ciência autônoma e também foi o primeiro docente a ocupar uma cadeira de sociologia em uma universidade. É o criador da teoria da coesão social, que são representações coletivas de valor geral, caracterizada pela solidariedade social. As duas principais formas de coesão são solidariedade mecânica. Baseia nas sociedades mais antigas e rudimentares, sem a influência do capitalismo. A sociedade como um todo é fechada como um mecanismo autônomo, havendo aqui uma união social e uma ausência de divisão do trabalho, que fecha a sociedade e promove a ajuda mútua entre as pessoas. A solidariedade orgânica funciona como um mecanismo onde cada pessoa tem uma função para o bem da sociedade. São as sociedades mais desenvolvidas e sob a influência do capitalismo. Aqui acontece a divisão do trabalho e das classes sociais. Algumas obras de Émile Durkheim: Da divisão do trabalho social, As regras do método sociológico. Explanarei agora sobre o tema positivismo. Houve mudanças na Europa nos séculos XVIII e XIX, e isto resultou em muitas revoluções devido a intensas crises, principalmente na Inglaterra e na França, onde os governos não eram capazes de garantir a ordem política e social em meio à expansão industrial. Surgia assim a corrente do pensamento filosófico do sociólogo Auguste Comte, por volta do século XIX,
destacando a possibilidade de progresso através da sociologia, conhecimento científico e da física. Utilizada pelos pensadores da época, a teoria positivista e a sociologia de Comte funcionava como entendimento da nova realidade que mudou a vida das pessoas durante os efeitos da Revolução Industrial e também das crises sociais. Sua característica principal era a romantização da ciência e era baseada na observação dos fenômenos que pudessem ser comprovados cientificamente. Partindo do princípio de que somente a experiência sensível é capaz de produzir dados corretos, seja por meio do mundo material ou físico, estabeleceu conceitos como doutrina política, religião positivista, ciências e industrialização, doutrina sociológica, filosofia baseada em teorias e leis. Como surgiu o positivismo no Brasil? Por acaso, vocês sabiam que o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, tem origem no positivismo? Isto aconteceu devido à influência do Marechal Deodoro da Fonseca, que na época destituiu do poder o então imperador D. Pedro II, passando a ser o presidente do Brasil, com a justificativa de progresso para forçar uma ordem social. Apesar disso, o positivismo não teve duração em nosso país, pois foi uma época em que a política brasileira sufocava a democracia e reprimia as pessoas. Concluindo, Auguste Comte defendia a ideia de que, para uma sociedade funcionar corretamente, precisa estar organizada para só assim alcançar o progresso. Já que compreendemos o conceito de positivismo, abordaremos agora as contribuições de Durkheim e Comte para o positivismo. Comte é responsável por nortear o positivismo. Através da ideia do positivismo, o pensador Comte criou o primeiro método científico para estudar a sociedade, ou seja, colocar regras, entender e identificar essa sociedade. Esse pensador é conhecido também como fundador da sociologia e foi o responsável pelos primeiros esforços para delimitar o campo de estudo da sociologia. E cria o positivismo para dar viabilidade a essa ciência que ele criou. Seguindo os passos do positivismo de Comte, Durkheim foi o pensador que mais desenvolveu a sistematização teórica e metodológica de pesquisa da sociedade a partir de fatos observáveis. Durkheim foi professor durante muito tempo e, com isso, estabeleceu o estudo acadêmico do pensamento sociológico dentro das universidades. Esse pensador também traz o conceito de funcionalismo, que aborda a sociedade como um todo em termos da função de seus elementos constituintes, ou seja, as normas, os costumes, as tradições e as instituições. Entende que a sociedade funcione como corpo social. Traz o conceito de fato social, que refere os hábitos e as maneiras de agir e de pensar que determinam a forma como os indivíduos se comportam em uma sociedade. Como exemplo, temos a educação, ou seja, as escolas. Assim, as maiores contribuições de Durkheim estão na constituição do método sociológico e na definição mais precisa de seu objeto de estudo. Agora vamos refletir como esses dois pensadores, juntamente ao positivismo, influenciaram na educação. Segundo Comte, a evolução do indivíduo segue um trajeto semelhante à evolução das sociedades. Assim, na infância passa-se por uma espécie de estágio teológico, que é quando a criança
tende a atribuir as forças sobrenaturais ao que acontece ao seu redor, e a maturidade do espírito só viria no encontro com a ciência. Por isso, na escola da inspiração positivista, os estudos científicos prevalecem sobre os literários. O filósofo ainda acreditava que todos os seres humanos guardam em si instintos, tanto egoístas quanto altruístas, e a escola que deveria assumir essa responsabilidade de desenvolver nos jovens o altruísmo em detrimento do egoísmo, mostrando a eles que o objetivo existencial mais nobre é dedicar a vida às outras pessoas. De acordo com Virmond de Lacerda, a educação positivista visa informar o aluno sobre a ordem, isto é, como o mundo funciona, e formar o seu caráter, tornando-o mais bondoso. O pensamento de Comte tinha um forte aspecto empirista, por levar em conta apenas os fenômenos observáveis e considerar anticientífico os estudos dos processos mentais do observador. E na educação, isso cria um destaque de avaliação da eficiência dos métodos de ensino e do desempenho do aluno, ou seja, haveria ali a aplicação de testes. E a psicologia comportamental aperfeiçoaria ao máximo esses procedimentos a partir do século XX, com experimentos e testes aplicados em grande escala. Para entendermos o desenvolvimento da educação no positivismo, precisamos também entender que Durkheim via o Estado como um órgão especial encarregado de elaborar certas representações que valem para a coletividade. Ou seja, o Estado era responsável pelos mecanismos reprodutores que polarizam a coesão social, e um desses mecanismos seria a educação. Por isso, em suas obras, ele trata a educação como uma subordinada, que foi pensada em ordem política. E para a sociologia positivista da educação, o contexto do século XIX foi essencial para a modulação da educação pelo positivismo reconfigurado de Durkheim. Então, podemos perceber que uma educação onde o indivíduo é educado nas condições essenciais de submissão na forma a críticas do mundo do trabalho burguês. E neste termos, a escola tem como a função fundamental de homogeneizar indivíduos. E esse método educacional, ele acabou transitando entre o positivismo e o capitalismo, espalhando-se pelo século XX e estabelecendo um currículo voltado para a memorização, repetição, tecnicismo, autoritarismo e uma cultura do dogmatismo científico no qual o conteúdo reproduzido em sala de aula não era passível de mudanças por ser uma verdade absoluta. Vimos aqui então as principais ideias e concepções que influenciaram o processo educacional diante o olhar positivista. E apesar de parecer já superado, o positivismo pode ainda se encontrar enraizado em determinadas atitudes políticas sociais, o que pode ainda se camuflar na educação do século XXI. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Estamos agora à disposição de qualquer questionamento. Obrigada a todos pela atenção.